paz do Senhor. E é tão bom, irmãos, poder mais uma vez partilhar a palavra de Deus. E é tão bom ter a certeza que aquilo que nós preparamos, aquilo que nós sentimos, da presença, aquilo que nós sentimos que tínhamos que partilhar, ao longo do culto, ela tem vindo a confirmar. E este último hino que o irmão Isaac ele cantou fala muito acerca daquilo que eu quero partilhar com os irmãos esta noite. E é sobre um salmo tão conhecido que quando o pastor Jones ele disse-me que eu ia partilhar com os irmãos, eu disse, mas o que é que eu sempre oro a Deus para ter a palavra certa? E este salmo, esta manhã, ele veio ao meu coração. E, aliás, até a semana passada eu tive a oportunidade de estar com as crianças, a ministrar às crianças lá em baixo, na casinha. E foi este salmo, foi o Salmo 23, que eu pude partilhar com eles e quero partilhar com os irmãos. Um salmo tão conhecido, mas que tem tanta verdade. E se nós o analisarmos e bebermos dele, ele tem tanta verdade, irmãos. Então vamos ler o Salmo 23. E diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E este salmo, irmãos, ele foi escrito por Davi. Penso que todos os irmãos devem saber, mas para quem não sabe, e se está aqui alguém que não sabia, este salmo ele foi escrito por um homem chamado Davi. E quem é que foi Davi? Davi, ele foi aquele que cuidava das ovelhas do seu pai. Foi Davi que lutou com um gigante e o derrotou. Foi Davi que foi escolhido para ser o segundo rei de Israel. E este salmo é uma música que Davi ele compunha, e Davi ele escreveu este salmo sobre Deus. E como eu já disse, é um dos salmos mais conhecidos, mas que tem coisas tão profundas e tão verdadeiras. E eu gostaria de passar com os irmãos, vamos analisar. Uma das coisas que eu gosto muito é de partilhar a palavra do Senhor, e a palavra expositiva, é estar mesmo no mesmo texto. É uma das coisas que eu vejo que, pronto, sinto-me mais confortável. E então, no primeiro versículo, diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aqui vemos que Davi, ele começa por dizer que o nosso Deus, ele é o nosso pastor. Ou seja, Davi, ele faz uma analogia, ele faz uma comparação. Ele diz que Deus é o nosso pastor. Então, se Deus é o nosso pastor, o que é que nós somos? As ovelhas. Nós somos as suas ovelhas. Diz também que nada, venha o que vier, nada é o que nós vemos a seguir. Diz que significa que Deus, Ele dá-nos tudo o que nós precisamos para viver. Se nós tivermos Deus na nossa vida, se Deus realmente for o nosso pastor, mas devemos ter a certeza que Deus, Ele cuida de nós em cada pormenor, e Ele dá-nos tudo aquilo que nós precisamos. Não precisamos de ter medo, e é uma das coisas que vou falar mais a seguir, mas nós temos que ter a certeza que Deus, Ele sendo o nosso pastor e nós as suas ovelhas, que Ele cuida de nós, irmãos. Ele dá-nos tudo aquilo que nós precisamos. No versículo 2, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas.
E assim como as ovelhas que Davi cuidava, elas alimentavam-se da erva verde, matavam a sua sede com água e descansavam nos pastos verdejantes, na relva, na erva. Assim é connosco, irmãos. Deus também cuida de nós com todo o amor. Davi afirma também que nós devemos descansar, assim como as ovelhas elas descansam nos pastos. Nós devemos descansar totalmente em Deus. E tudo à nossa volta pode estar a desmoronar. Tudo. Eu não sei, podia dar exemplos, mas pessoas estarem contra nós, ou tudo à nossa volta pode estar a desmoronar, mas nós descansamos em Deus. E assim como as ovelhas de Davi, ele tomava conta das ovelhas. É muito engraçado este salmo. Aliás, toda a palavra, os autores, eles davam um pouco daquilo que eles eram. E Davi, ele era pastor de ovelhas. Então ele percebia muito bem, ele percebe muito bem daquilo que ele está a falar. E assim como ele fez uma comparação, assim como eu tomo conta das minhas ovelhas, assim é Deus. O nosso pastor, ele toma conta de nós, irmãos, e venha o que vier. Nós podemos estar a passar por coisas tão complicadas na nossa vida, mas venha o que vier. Deus, ele cuida de nós. E o versículo 3, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então Davi ensina-nos que Deus, ele está sempre presente e cuida de nós. Deus, ele guia-nos em toda a nossa vida. E assim como as ovelhas, elas são guiadas pelo pastor. Eu tive a oportunidade de estudar um pouco e aliás, nós sabemos, né, pela gíria, nós sabemos pela cultura geral, que as ovelhas, elas são guiadas. Tem a ajuda dos cães, não é? Mas o pastor é que também diz aos cães para guiar as ovelhas, não é? E isso também é connosco, irmãos. Deus, ele faz isto connosco. Ele nos guia em todas as nossas decisões, aliás, se há uma decisão que nós tomamos, que não está assim, aliás, muito na vontade de Deus, ele guia-nos para a decisão correta, irmãos. E tenham a certeza que Deus, ele guia-nos em todas as nossas decisões. E Deus, ele faz isso connosco. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então aqui diz-nos que venha o que vier. Pode vir a morte, pode vir a doença, pode vir... Os irmãos sabem, tanta coisa. Mas que venha o que vier. Nós não precisamos ter medo, irmãos. Não precisamos de ter medo. Porque o nosso pastor, ele está connosco. Somos suas ovelhas. Temos que ter a certeza que não precisamos ter medo porque ele está connosco. E assim como Davi, ele salvava as suas ovelhas do perigo, Deus também faz isso. E porquê? Porque ele nos ama, irmãos. Deus, ele nos livra de cada perigo. Eu podia contar experiências, e os irmãos também podiam, de certeza absoluta, contar experiências de situações em que Deus, ele vos livra de qualquer perigo, qualquer mal. Então, nós não precisamos de ficar ou viver vidas cheias de medo do amanhã, porque também, às vezes é isso, temos medo de, o que é que me vai acontecer amanhã? Não precisamos de ter medo. Devemos sim ter a certeza que Deus, ele está connosco em todas as situações da nossa vida. Amém, irmãos? E é em Deus que nós devemos de confiar. Porque por vezes nós confiamos em pessoas, em família, em amigos. E eu não estou a dizer que não é bom confiar em pessoas. Mas em primeiro lugar tem que vir Deus, irmãos. Tem que vir a nossa confiança, em primeiro lugar tem que vir dele. Porque as pessoas nos desapontam. Mas Deus, ele não. Ele está sempre connosco. Ele está sempre connosco. Ele não nos desaponta. E realmente nós devemos de confiar nele. Porque venha o que vier.
nós não precisamos ter medo. Precisamos sim ter aquela paz e saber que Ele está connosco. Ele nos ama. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E aqui eu tive que parar um pouco porque aqui fala de inimigos, né? E uma pessoa tem que analisar, né? bem as coisas. E eu vi que Davi, ele quis nos ensinar que mesmo quando estamos perto de pessoas que não gostam de nós, Deus, Ele abençoa-nos, Ele nos protege, Ele cuida de nós. E essas mesmas pessoas que não gostam de nós, que são os nossos inimigos, é como diz ali, os nossos inimigos, elas podem testemunhar. Podem testemunhar que Deus, Ele cuida de nós, que Ele nos abençoa, que Ele está connosco, que nós não precisamos ter medo. E o versículo 6 diz que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Deus, Ele sempre cuidará de nós com amor. Ele sempre cuida. Com amor, bondade e misericórdia. Temos a certeza de que um dia nós vamos morar com Deus lá no céu. Amém, irmãos? E essa certeza que temos, que devemos ter, né? Que vamos morar no céu com Deus, também ela só existirá se nós abrirmos o nosso coração para Jesus. Se nós sabermos que Jesus, Ele morreu por cada um de nós. Ele morreu por o nosso pecado. Mas Ele não morreu, Ele não só morreu. A morte dele foi importante sim, mas a sua ressurreição foi ainda mais importante, porque nós aí podemos ter a certeza que um dia Ele voltará para vir buscar a sua igreja e nós vamos morar com Ele no céu. Amém, irmãos? E se nesta noite está aqui alguém, se tu ainda não aceitaste, se não entregaste a tua vida a Deus, ainda não disseste, Jesus, olha, entra na minha vida, entra no meu coração. Eu quero que tu sejas o meu pastor, eu quero que tu sejas aquele que guia a minha vida. Então não deixes passar esta oportunidade. E não deixes passar esta oportunidade de viver uma vida guiada por Deus, porque podes ter a certeza que é a melhor decisão que tu podes fazer na tua vida. E isto é o que eu tinha para partilhar com os irmãos, é versículos tão importantes que se nós, os irmãos veem, né, que se nós analisarmos e os pormos mesmo prontos, em prática e chegarmos a casa e vermos, eles têm grande valor. Porque às vezes, irmãos, infelizmente, nós até dissemos assim este salmo, e eu falo por mim. Eu antes dizia este salmo de cor e parece que às vezes a gente dita as coisas, mas não analisa. Mas é tão importante nós realmente lermos a palavra e termos a certeza daquilo que nós estamos a ler. Porque a palavra de Deus, ela é o nosso manual de instruções. Ela é tudo para nós. Amém? Vamos ficar de pé. E, como eu já disse, se nesta hora há aqui alguém que realmente ainda não entregou a sua vida a Deus, a Jesus, que reconhece que Jesus o ama, que Ele morreu por cada um de vocês, então que nesta hora, que possas, a igreja enquanto ora, possas levantar a tua mão em sinal de reconhecimento que queres mesmo entregar a tua vida a Deus. Eu gostaria de orar por ti, porque Jesus, Ele é o melhor da nossa vida. Ele é o nosso pastor.
Ele é aquele que, como eu disse, pode estar tudo a desmoronar na nossa vida. Mas Ele nos dá aquela paz. Uma paz tão grande. Deus Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso pastor, Deus. E nós podemos, Senhor, ter a certeza, Pai, que nada, Senhor, nos vai faltar, Deus. Deus, que nesta hora, Senhor, possas tocar, Senhor, cada vida que está aqui, Deus. Que não sejam as minhas palavras, Senhor, mas que seja o Teu Espírito Santo, Senhor, a tocar, Deus. Ó Deus, e que venha, Senhor, o que vier, Pai, à nossa vida, Deus. Nós possamos, Deus, descansar em Ti, Deus. Saber que Tu estás no controle, Pai. Ó Deus, e perdoa-nos, Senhor, quando muitas vezes, Deus, nós ficamos com medo, Senhor, das situações, Senhor. Mas ajuda-nos, Senhor, a descansar em Ti, Pai. Saber, Deus, que Tu estás, Senhor, a tomar conta de tudo, Senhor. Tu nos guias, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a ouvir a Tua voz, Pai. A saber ouvir, Senhor, a voz do bom pastor, Deus. Pai, queremos, Senhor, que Tu toques, Senhor, nesta hora, Deus. E obrigado, Pai, obrigado porque nós podemos, Senhor, Te sentir, Deus. Obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado pelo Teu perdão, Senhor. Nós não, Senhor, não somos merecedores, Senhor, de nada, Deus. Mas Tu, Senhor, Tu és bom, Pai. E nós sabemos, Pai, que Tu não nos desamparas, Tu não nos deixas, Deus. E obrigado, Senhor, obrigado, Pai, por esta oportunidade, Senhor. Obrigado.